Buenas, gauchada, tudo flor especial? Eu sou o Lucas Negre, estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. Dia desta feita eu queria conversar a respeito, contar qual que é a utilidade de uma rica peça de indumentária gaúcha que são os palas de seda. Então faz o seguinte, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida, se já está inscrito aqui no youtube.com/linha campeira e aproveita e ativa aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal do Linha Campeira. O pala de seda é uma peça muito peculiar, muito importante e que o gaúcho tem muito zelo por ela. A gente tem registro já da utilização dos palas de seda pelos gaúchos rio-grandenses ali na volta do ano 1800. Os palas de seda eles são bem simples, geralmente eles são retangulares e eles têm um furo no meio por onde passa a cabeça sem asgola e eles são listrados ou lisos e também tem alguns desenhos, alguns detalhes de franjas. Há alguns outros modelos que eles não são retangulares, mas sim eles são meio ovalados e também são palas de seda, isso vai variar, é claro, do gosto pessoal. E a estampa e as cores elas são muito variadas, isso vai ficar a critério de cada um. Mas geralmente os palas de seda eles são listrados para dar uma ideia de tamanho, de serem maior, então com as listras verticais. E tem no livro Indumentária Gaúcha, nesse livro aqui, a Indumentária Gaúcha dos Bailes Antigos aos Tablados, do parceiro Giovanni Primieri, onde tem um interessante recorte, um depoimento do Conde Deu. O Conde Deu, para quem não sabe, ele foi príncipe brasileiro, vamos falar assim, foi príncipe do Brasil, porque ele era casado com a princesa Isabel, ele era um francês casado com a princesa Isabel. Então nesse livro aqui tem um depoimento dele do ano de 1865, numa viagem que ele fez ao Rio Grande do Sul. E dizia o seguinte, o nome era Viagem Militar ao Rio Grande do Sul. Então o Conde Deu ele fala: Augusto aparece com um poncho de verão, branco com risquinhas azul e celeste. Fica definido este trajo pelo seu nome, quando começa a fazer muito calor, para que se possa continuar a usar o poncho de lã, o gaúcho elegante substitui-o por outro, feito de uma fazenda leve de algodão e seda. Há os inteiramente brancos e outros amarelos, mas a maior parte tem listras, sempre de cores claras e vivas. São muito pitorescos quando entram a flutuar à mercê do vento sobre o cavalo a galope, com os arreios muito enfeitados de prata, mas parece-me ter pouca utilidade de prática para a viagem. Tchê, repare só que interessante esse relato, né? Porque ele fala já das principais características do pala de seda, de ser feito de um tecido leve, refrescante para ser utilizado no verão. E também fala das cores claras, que justamente para ter essas cores claras para rebater mais a radiação do sol e assim refrescar o vivente que está usando ele. E também ele fala sobre esse outro aspecto da elegância, porque é bem bonito, né, tchê? Ver um campeiro vindo a cavalo com pala de seda assim, resflaudando no vento e também meio que brilhando no sol, coisa linda de se ver. Então essas algumas características, né? Ele fala inclusive dos palas geralmente serem riscados, de terem essas listras para definir bem, para marcar bem os detalhes dessa peça. E eu já fiz um vídeo falando a respeito de pilchas para o frio, e aí lá eu falo sobre palas de inverno, sobre ponchos, capas, bichará e tudo mais. Eu vou deixar então aqui no izinho que tem aqui em cima e também no final do vídeo no card e fixado no primeiro comentário. E afinal então, qual que é a função de um pala de seda? O pala de seda tem a principal função proteger as pilchas do gaúcho da poeira e também do sol forte quando se está em viagem. Por ele ser feito de um tecido bem leve e geralmente de cores claras. Então, como a gente pode ser feito de seda ou também de um algodão ou até de uma lã muito fina. Então, ele tem essa característica dele ser leve para proteger da poeira e depois também do sol forte.
Outra utilidade dos palas de seda pode ser também como é a utilização dos lenços de seda nos momentos de peleia, da esgrima crioula. Então tu acaba, como ele tem o mesmo material do lenço, pode ser utilizado para aquela questão de proteção sobre o fio da navalha, escorregar sobre a seda, então acabar te protegendo em caso de uma peleia. Mas isso era antigamente, né, Che? Hoje já não tem mais essa utilidade. E vale lembrar que os palas de seda que a gente encontra para comprar novos, hoje em dia, eles não são de seda pura. Geralmente eles são com algum tecido misturado, até porque de seda pura eles iam ficar muito caro. Então geralmente eles têm algum outro tecido sintético misturado, como poliéster, por exemplo. E eu queria que tu memorizasse, tentasse fazer na cabeça uma cena de um campeiro que já apeou do cavalo, tirou o seu pala de seda, né? Dobrou ele e colocou ele sobre o ombro e entrou no bolicho. Então a gente costuma ver, né, geralmente sobre o ombro ou até no antebraço o pala, quando o vivente acaba descendo e vai ficar pouco tempo naquele local. Então geralmente ele segura assim, até porque o pala de seda ele é meio liso, então ele acaba caindo do ombro se não estiver bem ajeitado, bem equilibrado. Se esse peão fosse dançar ou fosse fazer alguma outra coisa, ele ia precisar amarrar o pala, porque senão ele ia acabar caindo. E aí tem algumas formas de amarrar o pala. Ele pode ser amarrado na cintura e dado um nó do lado, como se acaso fosse dançar, ou também ele pode ser amarrado na meia espalda, né? Passa aqui e dá um nó embaixo. E aí tu pode ou dar simplesmente um nó ou pegar um tento e atar com esse tento pala, então ele fica a meia espalda. Essas são as formas de utilizar quando tu tá com o teu pala e tu vai dançar. Então tu precisa amarrar ele, porque se tu deixar ele simplesmente escorado no ombro, ele vai acabar caindo com o movimento. E a maioria das informações que eu tirei para fazer esse vídeo a respeito do pala de seda estão todos neste livro aqui, ó, Indumentária Gaúcha dos Bailes Antigos aos Tablados, do parceiro Giovanni Primieri. Deixa eu dar uma mostradinha aqui para vocês, que, por exemplo, aqui tem as formas, ó, que está sendo utilizado o pala de seda amarrado à cintura, ou também amarrado à meia espalda aqui, ó. Esse aqui ele está atado com um lenço de bolso, por exemplo. Então, algumas formas que o pala era utilizado e que tu pode utilizar hoje. Então, para quem é de invernada, grupo de dança e tudo mais e quiser pesquisar a respeito das pilchas, tá? Tudo aqui nesse livro, vou deixar o link fixado no primeiro comentário para quem quiser comprar. E se te agradou esse vídeo, saber um pouquinho mais a respeito do pala de seda, tu já sabe o que fazer, né, tia? Clica no botão gostei, compartilha no teu Facebook, dê um bueno, vai bem caprichado nesse vídeo aqui, envie no WhatsApp para toda a gauchada e ajuda a campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. E eu só não fiz o vídeo hoje com o pala de seda porque o meu pala de seda ainda não chegou, tá meio extraviado nos correios aí. Vamos ver quando que eu vou receber ele, eu posto um retrato bem caprichado. E no mais então, tchê, mil graças pela parceria, um abraço do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira.